Olá, bom dia a todos. Mais uma manhã de domingo na presença do nosso Senhor. E nesta manhã eu gostaria de convidá-los a agradecer a Deus por saber que em todo tempo Ele cuida de nós. Por saber que em todo tempo Ele é o Senhor que provê todas as coisas de acordo com aquilo que Ele acha que é necessário a nós. A palavra de Deus, no livro de Coríntios, na sua segunda carta aos Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, do verso 8 até o verso 9, diz assim, verso 8 e 9 diz assim: E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Vamos orar. Pai, obrigado porque em todo tempo o Senhor cuida de nós. Obrigado porque em todo tempo o Senhor provê para nós aquilo que é necessário, aquilo que o Senhor acha que é importante. Nós queremos te dar graças por isso, por saber que se estamos até aqui é porque o Senhor realmente tem sido o nosso Ebenezer, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Peço que o Senhor faça em nossos corações ser cheio, faça que nossos corações sempre sejam cheios de gratidão, mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos como este, Senhor, que nós possamos ainda olhar para o Senhor e chamá-lo de Deus provedor, saber que em todo tempo, independente se entendemos ou não, o Senhor cuida e continuará cuidando de nós. Nós oramos no nome do Teu Filho amado Jesus e dizemos amém. Eu me perdi em meus desejos e me escondi sob os meus erros, mas o Teu amor me alcançou. Eu era só vergonha e culpa, jogado ao pó, perdi minha luta, mas o Teu amor me alcançou. E a Tua luz rasgou as trevas, mostrando a direção, e a Tua voz rompeu o silêncio, me chamando. Então eu me entreguei sem resistir. No dia em que eu te encontrei, eu era cego e me fizeste ver. Estava nu e Tu me vestiu, pois o Teu amor me alcançou. Eu disse não, mas Tu me disse sim. Com Tua mão me trouxe a vida, pois o Teu amor me alcançou. E a Tua luz rasgou as trevas, mostrando a direção, e a Tua voz rompeu o silêncio, me chamando. Então eu me entreguei sem resistir. No dia em que eu te encontrei, e as coisas velhas já passaram, tudo se faz novo em Ti, tudo se faz novo em Ti. E as coisas velhas já passaram, tudo se faz novo em Ti, tudo se faz novo em Ti.
Jesus, e a tua luz rasgou as trevas, mostrando a direção, e a tua voz rompeu o silêncio, me chamando. Então eu me entreguei sem resistir, e a tua luz rasgou as trevas, mostrando a direção, e a tua voz rompeu o silêncio, me chamando. Então eu me entreguei sem resistir. No dia em que eu te encontrei, no dia em que eu te encontrei, no início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reina. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome
Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. A palavra de Deus diz lá na primeira carta de João, no capítulo 4, no verso 19, o seguinte: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A mensagem dessa manhã é sobre o romance da redenção, o movimento inicial de Deus para conosco. Nós, às vezes, achamos que nós iniciamos esse amor, mas não. É Deus que nos ama primeiro. Esse é o primeiro amor. E nesse momento de contrição, eu quero convidar vocês a se arrependerem, talvez pelo pecado da presunção, pelo fato de acharmos que nós somos aqueles que amam primeiro a Deus, através das nossas obras, e que Deus responde às nossas obras por meio do amor dele. Não. O Evangelho é a obra do Senhor Jesus Cristo como suficiente e vicária para que nós pudéssemos ver o primeiro amor, o amor que vem do Pai até nós. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Quero convidar vocês a serem sinceros com vocês, consigo mesmos. Eu quero convidar vocês a serem honestos consigo mesmos. E na mesa do Evangelho não há espaço para corrupção. Na mesa do Evangelho é um convite para honestidade, é um convite para olharmos para os nossos corações e falar assim: Senhor, perdoa-nos pela essa teologia errada de acharmos que o tempo todo a gente conquista o seu amor por meio de um movimento nosso. E a gente esquece que quem iniciou esse movimento foi o Senhor. Feche seus olhos, oremos. Pai, junto com os meus irmãos, eu peço perdão ao Senhor. Perdão por acharmos o tempo todo que nós somos os primeiros a amar, que nós somos aqueles que fazem das obras uma ponte para ter o seu amor, como se fosse uma moeda de troca, como se fosse um fornecimento, como se fosse uma conquista. Perdoe-nos por isso. Perdoe-nos por isso, Pai. Perdoe-nos pela presunção teológica, pela presunção até mesmo dos nossos movimentos o tempo todo, porque a gente acha que a gente é protagonista até mesmo no amor. A gente acha que a gente é protagonista até mesmo no Evangelho. A gente acha que a gente é o centro da história até mesmo nos relacionamentos contigo, nas formas que relacionamos com o Senhor. Perdoe-nos por isso. Abra os nossos olhos para vermos que o Senhor é o primeiro, é o único, é aquele que é o protagonista, é aquele que faz todo esse movimento, é aquele que traz aos céus a terra. É no nome de Jesus que nós confessamos as nossas dificuldades e no nome dele é que, junto com os meus irmãos, eu digo amém. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade liberta.
libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és bondoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. E a temática dessa manhã chama-se o romance da redenção. Nós estamos estudando o livro de Ruth, então, por favor, abra lá no capítulo 2. Eu gostaria de ler com vocês a partir do verso 14 até o verso 23. A palavra do Senhor diz assim: Na hora da refeição, Boaz lhe disse: Venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe-o no vinagre. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu estas ordens a seus servos: mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Ao contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-nas cair para que ela as recolha e não a impeçam. Assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Depois debulhou o que tinha ajuntado, quase uma arroba de cevada. Carregou-a para o povoado e sua sogra viu quanto Ruth havia recolhido quando ela lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição. A sogra lhe perguntou: onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado: o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi exclamou:
Seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou: aquele homem é o nosso parente, um dos nossos resgatadores. E Rute, a moabita, continuou, pois ele mesmo me disse também: fique com os meus ceifeiros até que terminem toda a minha colheita. Então Noemi aconselhou a sua nora Rute: é melhor mesmo você ir com as servas dele, minha filha. Noutra lavoura poderiam molestá-la. Assim Rute ficou com as servas de Boaz para recolher espigas até acabarem as colheitas de cevada e de trigo, e continuou morando com sua sogra. Oremos. Pai, fale conosco, pois nós precisamos ouvir a Tua palavra. Ela é para nós conforto, é refrigério e é também lâmpada para os nossos pés. Peço que o Senhor, por favor, me use para louvor, para a honra do Seu grandioso e incrível nome. No nome de Jesus. Amém. O que vem à sua mente quando você pensa em romance? Talvez um conjunto de cenas. Cenas inicialmente belas, cenas depois tristes, algumas cenas depois que arrancam um fôlego nosso e um final feliz. Se a gente olhar para a história de Ruth, a gente vai ver a mesma coisa. Se a gente olhar para a história do Evangelho, nós veremos a mesma coisa. Na criação, por exemplo, momento inicialmente belo. Na queda, momento triste, em que nós desobedecemos a Deus e não merecíamos absolutamente nada. Na cruz do Calvário, na redenção, aquele momento que arranca o fôlego nosso. Aquele momento que faz qualquer telespectador sentar-se na cadeira e segurar bem forte. E a emoção vem e nos conduz a partir daquele momento. E quando nós olhamos para a cena da restauração, é aquilo que mais nós aguardamos, que é o verdadeiro final feliz. Veja que a história de Ruth, a história nossa, a história do Evangelho, é um grande romance. Tudo aponta para esse romance de Cristo Jesus e a gente. É um movimento de amor o tempo todo. E por falar em movimento e por falar em amor, Hannah Arendt, ao ler Agostinho de Hipona, vai dizer que o amor é um movimento daquele que ama em prol do amado, em prol do objeto amado. Não é, veja o que ela diz, ela não é um movimento do amado em prol do amante ou daquele que ama. Não é. É um movimento daquele que ama em prol do objeto amado. Olhar para Boaz, olhar o tempo todo para essa história de Ruth, é ver o amor em movimento. O amor em movimento o tempo todo. E nesses versos que nós lemos, tem 3 pontos que eu gostaria de destacá-los. 3 pontos, 3 movimentos. Primeiro, que o amor é um movimento de servir. Segundo, que o amor é um movimento de restauração. Terceiro, que o amor é um movimento de paciência. Nesse primeiro ponto, o amor é um movimento de servir. Eu gostaria que vocês olhassem novamente do verso 17 do verso 14 até o verso 17, e vocês verão que esse movimento de servir é um movimento de provisão de Deus à vida de Ruth. É um movimento em que Deus provê a ela tudo o que é necessário para que ela viva e viva bem, para que ela se sinta bem naquele momento. Isso é representado através da atitude de Boaz, a atitude que ele vai fazer de chamá-la para poder sentar-se à mesa com ele. Isso é incrível, porque nenhum homem dono de uma fazenda chamaria alguém que seria tratada como uma escrava, até mesmo escrava sexual, alguém que teria uma história de um passado que era inimigo do povo dele. Lembra que moabitas eram contra Israel e os hebreus eram contra os moabitas. Enfim, essa era uma guerra que gastaram muito tempo fazendo com que um tivesse ódio ou animosidade contra o outro. Quando ele chama aquela mulher, Ruth, para sentar-se à mesa e fala para ela pegar um pedaço de pão e fala a ela para molhar num vinagre e comê-la, não ache que ele estava tentando prejudicá-la, ok? Ele não estava tentando fazer isso. Não era porque ele era de Israel e ela era estrangeira, de Moabe, que ele estava tentando provocar nela algum tipo de vingança. Não, não é isso.
O vinagre naquela época era uma bebida refrescante, era oriunda de uma fermentação das tâmaras, das tâmaras. Então era uma bebida refrescante para quem estava trabalhando no deserto, como era a vida de Ruth naquele momento, naquela colheita, colhendo trigo, colhendo as cevadas e naquele exato momento respigando, ou seja, coletando as sobras das ceifas que caíam, ou seja, as espigas de milho. Ruth estava exaurida, estava cansada, estava precisando reabastecer a sua energia. Boaz olha para ela e oferece a ela um momento de conforto, um momento de revigoramento, um momento de que ela pudesse experimentar de algo que talvez ela jamais pensara. Um momento de aceitação, um momento de comunhão. Veja que Ruth não merecia sentar à mesa com Boaz. Veja que Ruth era qualquer uma, mas não de fato qualquer uma, porque ela era escolhida por Deus. Semelhantemente, nós somos um tipo de Ruth. Nós não merecemos sentar à mesa com Jesus Cristo, o verdadeiro e real Boaz. Mas de alguma forma, e de uma forma bem graciosa, Ele nos convidou. E esse convite foi um convite irresistível. Foi um convite no qual nós não conseguimos resistir. E se esse convite chega até o coração, ou até o seu coração, você jamais conseguirá resistir. Você vai sentar à mesa com Ele e você vai desfrutar de uma alegria que parece que não tem fim, mesmo que durasse alguns minutos, porque ela se levantaria e continuaria o trabalho. Mas Boaz não deixaria de zelar por ela. Sabe o que Boaz vai fazer? Boaz vai estender a sua provisão utilizando os seus funcionários como um meio de graça. Sabe que jeito? Ele fala o seguinte: olha, quando ela estiver colhendo, ao invés dela só colher aquilo que sobra, derrubem espigas. Derrubem propositalmente. Derrubem espigas para que ela colha. Veja que ela não merecia colher mais. Em nenhum momento ela não merecia sentar à mesa. Ela também não merecia colher mais. Mas por causa da graça, por causa de uma atitude generosa, de um serviço de Boaz, ela experimenta de uma provisão que ela jamais pensara. Ela começou a colher, e ela colheu tanto que equivaleu a 1 mês e meio de serviço. 1 mês e meio de serviço. Essa foi a remuneração dela. Essa foi a remuneração de Ruth. Quando ela chega e mostra para Noemi a quantidade do qual ela havia colhido, Noemi ficaria espantada. Por que ela ficaria espantada? Porque jamais Ruth conseguiria tamanha provisão em apenas 1 dia de colheita. Isso mostra para a gente, sabe o quê? Que a graça de Deus é derramada nos nossos caminhos quando estamos nos campos de Boaz. Quando nós estamos lá nos campos de Boaz, quando nós estamos caminhando talvez de uma forma casual, embora na nossa perspectiva seja, mas na perspectiva divina é um movimento do amor de Deus, Deus vai lá e derrama a graça no caminho. As espigas derrubadas pelos seus funcionários são as espigas da graça. São as espigas que o Senhor derrama nos nossos caminhos todos os dias. E não percam isso. Não percam isso. O Senhor derrama na sua vida, derrama na vida da igreja, derrama na vida dos seus, o tempo todo. Essa é a centralidade do Evangelho. Esse movimento de graça, como Hannah Arendt disse, daquele que ama, do amante, em prol daquele que é amado, do objeto amado. O tempo todo, Deus está fazendo isso. Nossos olhos precisam ser abertos para enxergar que o amor é um serviço. Boaz está servindo Ruth. Boaz está sendo um homem generoso. E esse relacionamento começa entre Boaz e Ruth, nesse primeiro date deles, com um movimento de doação de si mesmo de Boaz, para que Ruth pudesse perceber não apenas que Boaz era um bom homem, mas que percebesse Deus através de Boaz, Deus através dos negócios, Deus através de um gesto simples, de uma refeição, até mesmo de uma colheita.
O Deus da provisão é o Deus de Ruth, é o seu Deus, é o meu Deus. É nisso que nós temos de agarrar. O tempo todo temos de agarrar nisto. De entender que nós às vezes não entendemos. De entender que às vezes nós, guardem isso, de entender que às vezes nós não entendemos os caminhos, mas que neles nós encontraremos as espigas da graça, os movimentos graciosos de Deus para cuidar de nós o tempo e o tempo todo. Essa é a doutrina da providência. É isso que nós vemos nesse primeiro ponto, um movimento de servir. Um movimento de servir é um movimento do amor. Olhe para o Evangelho. Olhe para o Evangelho de Marcos. Como Marcos vai apresentar Jesus Cristo? Como servo sofredor, como aquele que serve. É por isso que Jesus vai dizer que ele não veio para ser servido, mas veio para servir. O amor é o movimento de servir. E com isso nós podemos colocar na prática também. Não é só porque nós somos objetos do amor, do movimento, daquele que ama, que nós não devemos também fazer isso aos próximos. Nós devemos fazer isso. Nós não precisamos entrar num relacionamento como um relacionamento de consumo apenas. Eu consumo afeto, eu consumo afeto, eu consumo afeto. Ou entrar num relacionamento como um fornecedor ou aquele que empresta o afeto para cobrar depois juros e juros altos. Um exemplo simples, às vezes alguém paga um café para nós, ou a gente paga um café para eles, sabe o que nós cobramos depois? Um almoço num restaurante que tem estrela Michelin. E cobramos isso muito caro. Muito caro. Muito caro mesmo. E isso quer dizer que nós somos agiotas do afeto. Por hora a gente pode ser consumidor do afeto. Do outro a gente pode ser agiotas do afeto. Mas o que o Senhor nos chama para viver e para ser é como homens como Boaz. É como homens como Boaz, que era um homem generoso, que doava de si mesmo e doava tudo de si para mostrar e apontar para Ruth, uma pessoa qualquer, até aquele momento, mas não, como eu disse, qualquer para Deus, mostrar que Deus é um Deus da provisão. Através do seu serviço, as pessoas podem ver um Deus de provisão. Segundo ponto. O segundo ponto nosso é o amor é um ato de restauração. Noemi fica surpresa no verso 18. Noemi fica surpresa. Noemi fica muito surpresa ao olhar para Ruth com quase 13 a 15 quilos de alimento. Essa surpresa dela se dá por causa da quantidade de comida que havia sobrado e ela tinha levado, e principalmente porque Noemi sabia que Ruth poderia ser tratada como qualquer uma outra. Poderia ser tratada assim, por causa da dureza dos corações dos fazendeiros. Embora a palavra de Deus dizia que o homem que tivesse posse deveria cuidar dos mais necessitados, deixando com que eles pudessem ser respigadores em suas colheitas, embora Noemi soubesse disso, mas ela sabia da dureza do coração, sabia que Ruth, por ser de uma nação inimiga, poderia ser tratada como uma prostituta. Poderia, como ela diz lá no verso 22, poderiam molestá-la. A surpresa de Noemi mostra que as coisas que acontecem em nossas vidas são de arrancar de outras pessoas as palavras como bendito seja este homem. Noemi vai dizer assim, bendito seja este homem que é leal, não somente aos vivos, mas também aos mortos. Por quê? Porque em Levítico 25 diz o seguinte, que se o homem morresse, deixasse a sua família, aquela família então, para que não vivesse desamparada, o seu parente mais próximo deveria resgatá-la. Resgatar a família. Deveria dar a ela o direito novamente de pertencimento. O direito de pertencimento. O que Boaz vai fazer e vai iniciar este processo de restauração dos direitos daquelas oprimidas, Noemi e Ruth.
E a surpresa se torna ainda maior. Não porque Noemi foi dizer, eu sentei, almocei com ele, eu gastei um tempo lá na fazenda, ela é muito legal aquela fazenda, eu colhi muito. A surpresa de Noemi é ainda maior quando ela diz o seguinte: eu colhi no campo de um homem cujo nome é Boaz. Sabe o que Noemi vai lembrar? Vai lembrar que Boaz é um dos resgatadores, um dos redentores, um dos restauradores da família. Noemi vai lembrar disso. Noemi vai lembrar com esperança, embora ela estivesse amarga, embora ela tivesse tivera dito o seguinte: eu perdi minha identidade, eu estou um pouco frustrada, troca meu nome por Mara, porque é isso que condiz com a minha atual situação. Eu não tenho mais esperança, mas naquele momento, a esperança chega através da narrativa de Ruth, de dizer que aquele homem era o redentor da família. E redentor significa, sabe o quê? No hebraico, Goel. Goel, e a gente vai falar no próximo episódio, é aquele que reaveria, resgataria e traria de volta os direitos da família. Os direitos primeiro de ser família e depois todos os direitos que eles tivessem como família. Goel. Nós falaremos sobre isso, que Boaz é o Goel e que Jesus é o nosso verdadeiro e real Goel. Guardem isso, Goel. O costume hebreu daquele que era o Goel era de resgatar com vingança, tinha de ser um parente próximo, mas deveria pagar algum tipo de preço, deveria fazer algum tipo de sacrifício, deveria fazer justiça, deveria proteger, e é isso que nós vamos ver no verso 21 e no verso 22, que Boaz ainda diz assim: fica aqui na minha fazenda, não vá para outro lugar, fica aqui, os meus funcionários, eu vou cuidar de você. O Goel, o resgatador, o redentor, deveria cuidar da família. Deveria não só assumir a família, mas deveria cuidar da família. Deveria fazer daquela família a sua própria família. Deveria ficar com elas para sempre. Deveria dar uma nova história, uma sequência diferente para aquela família. E é isso que acontece. É isso que acontece. É uma história linda. É uma história linda de não casualidade. É uma história linda de uma ação soberana divina. De uma ação soberana divina. Sabe por quê? Porque Boaz era hebreu e Ruth era uma estrangeira. Como se diz no ditado aí, né? Como se diz na linguagem evangeliquez? Uma ímpia. Era uma ímpia. E Boaz mostra a graça. Ela é aceita. Depois, Boaz casaria com Ruth. Sabe quem é Ruth? Nós somos Ruth. Sabe quem é Boaz, o verdadeiro Goel? Jesus Cristo. Esse movimento da restauração é um movimento da graça, o tempo todo em nossas vidas. Talvez você se sinta desamparado, talvez você se sinta como Noemi, sem esperança alguma. Mas hoje, através da mensagem do Evangelho, por meio da história de Ruth, a sua história, você pode dizer que a esperança chegou à sua casa. Você pode dizer que a esperança chegou, e não só por causa da provisão, mas por causa daquele que proveu. Por causa de Boaz. Por causa de Jesus Cristo. O que proveu para nós todo o sustento, todo o amor que a gente precisa. Tem uma história bonita de amor. Não, na verdade não era alemã, na verdade era uma judia, estava trabalhando nos campos de concentração, porque era um trabalho forçado pelos alemães. Ela estava em Auschwitz, num campo de concentração chamado Canadá. O que ela fazia? Ela pegava as suas coisas, as coisas da família dela, do povo judeu que tivesse falecido, e enviava, ou que for assassinado, né? Que isso que aconteceu, que for assassinado, ela enviava para os seus familiares. Até que um dia, um soldado alemão, olhou para ela de uma forma diferente, ela olhou para ele de uma forma diferente, e ele se apaixonou por ela. Eles escreveram um bilhete de amor, ela rejeitou porque ela tinha uma cultura diferente da dele. Lembra que ela era judia e ele é alemão.
Imagina, no meio do campo de concentração na Segunda Guerra Mundial. Bom, como se desenrola esse romance? Como isso se torna um romance? A irmã dela seria assassinada na câmara de gás. Mas ele vai lá e salva a irmã dela. Ele então declara o seu amor por ela, mas por causa dos seus costumes, por causa de toda a história, ela diz não a ele, mesmo ela confiando no amor dele. Bom, a história não termina com um final feliz como a gente imagina. Eles ficaram juntos? Não, não ficaram juntos. Não ficaram juntos. Mas sabe o que de incrível aconteceu? Quando ele fora julgado depois da guerra, ele fora julgado pelos crimes de guerra. Sabe quem foi a defensora dele? Sabe quem foi a resgatadora dele? Foi aquela mulher que ele amava. Foi aquela mulher que ele demonstrou o seu gesto de amor salvando a irmã dela. Ela foi até o tribunal, testemunhou a favor dele e ele então reconquistou o direito de ser vivo, de continuar vivo e de obter o perdão. Nessa história de amor, de resgate, ela foi o Goel dele, ela foi a resgatadora dele, ela resgatou ele da morte, ela resgatou ele daquele lugar em que talvez ele merecera de fato. Sabe quem fez isso? Boaz fez isso com Ruth. Sabe quem fez isso? Jesus Cristo fez isso com a gente. Ele resgata do nosso lugar de morte, do lugar de imerecimento, e mesmo imerecedores ainda, ele nos coloca sentado com ele junto à mesa. Jesus é o nosso verdadeiro e real Redentor. Quando Ruth fala que ele é o Boaz, quando Noemi diz que ele é um dos resgatadores, a gente pode ver como que o romance da redenção realmente acontece em nossas vidas. Não é nada por acaso. É tudo mediante a graça, num ato de amor que vem através do serviço e num movimento de restauração. E por fim, o último ponto, o amor é um movimento de paciência. Sabe o que Ruth faz depois? Sabe o que Boaz faz depois desse date, depois dessa demonstração de cuidado, depois de Ruth ter descoberto que ele seria o Goel dela, que ele seria o resgatador, o redentor dela? Sabe o que acontece? Nada. Nada. Por algum tempo, ela foi ainda morar com Noemi e por um tempo ele continuou no seu trabalho. Veja que o amor é paciente. Veja que o amor não acelera as coisas. Nós aprendemos a andar o passo e o passo da vida. Nós não precisamos sair correndo, porque a vida não é uma maratona, a vida não é um sprint, não é uma prova de 100 metros rasos. A vida é uma maratona, talvez de marcha lenta. A gente não precisa acelerar. E entender que o amor é paciente, é um movimento de paciência e saber esperar, é entender que, aí Agostinho de Hipona vai dizer que esperar significa acreditar no amor, significa acreditar na confiança das pessoas, significa dar um salto no incerto e entregar-se totalmente a Deus. Esperar significa acreditar no amor. Ruth, quando volta para casa de Noemi, e continua ainda trabalhando sem interesse algum em Boaz, durante o período da colheita, da cevada, do trigo e do milho, quando ela volta, ela não estava só acreditando que o amor viria por meio de um relacionamento dela com Boaz, mas ela já estava acreditando que o amor já tinha chego na vida dela, por meio do relacionamento de Deus com ela. E ela somente esperou. Ela não fez absolutamente mais nada. Mais nada. Saber esperar é entender que o amor também é paciente. Do que a gente tem ansiado ou desejado, o que a gente tem ansiosamente buscado, talvez a gente não precisa fazer isso agora. Talvez agora é só o momento de voltar para casa e descansar e esperar o movimento do amor. Esperar as coisas tomarem seu próprio rumo na confiança que Deus zela, cuida, protege
que Deus é o nosso verdadeiro interessado em nossas vidas e nem nós somos. Espere, espera. Esperar é confiar. Esperar é confiar. Mas veja que a espera de Ruth não é uma espera da qual ela tenha que ficar sentada, da qual exigiria dela uma inatividade. Não, a espera dela é uma espera ativa. Ela volta para trabalhar. A espera nossa tem de ser uma espera ativa. Não é uma espera ociosa, mas é uma espera atenta. Uma espera daquele que está como Abacuque na torre de vigia, esperando o movimento acontecer para depois ele reagir. Façam isso. E nós viveremos, e vocês viverão, uma vida um pouco mais equilibrada e uma vida um pouco mais tranquila. Nem é que vocês tenham que voltar a trabalhar como respigadores, mas o voltar a trabalhar como respigador, o voltar à vida dura, jamais significará que será o fim. É apenas uma parte da história. Voltar ao trabalho duro, depois de um jantar incrível, depois de uma colheita transbordante, não significa que a história terminou ali. Não significa um fracasso. Não significa que a vida voltou aos momentos de tristezas. Mas significa que é apenas um pequeno capítulo de uma grande história que ainda está por acontecer. Esperar é confiar. Então guardem isso. Primeiro ponto, o amor é um ato de servir. O segundo ponto, o amor é um ato de restauração, um ato de redenção. Terceiro ponto, o amor é um movimento de paciência. O que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que se eu entender que o amor serve, se eu entendo que o amor serve, significa que eu preciso todos os dias dizer que eu sou um pobre necessitado, que eu preciso desse amor, que eu preciso desse serviço, que não depende da minha ação, que não é um movimento da minha parte. Eu só preciso reconhecer que eu preciso dele. Se o amor serve, eu preciso reconhecer minha necessidade. Se o amor restaura, eu preciso reconhecer o quão quebrado estou. Se o amor, por fim, é um movimento de paciência, eu preciso aprender a saber esperar. É isso que nós aprendemos. Jamais esqueça que nesse movimento todo, quem movimenta-se mais é o nosso Senhor. Porque é isso que Ele faz. Esse é o Evangelho. É Deus indo atrás dos seus. E não nós indo atrás dEle. Por mais que nós devamos fazer isso e voltar ao trabalho, significa isso. Mas é reconhecer o tempo todo que nós somos um tipo de Ruth. E quem faz esse movimento da graça é Boaz. Quem faz esse movimento da graça é o próprio Deus. Vamos orar. Pai, eu te agradeço pela Tua palavra, por saber que ela traz esperança aos nossos corações, porque nós precisamos dela. Nós queremos todos os dias depender dela e reconhecer que ela é que traz para nós aquilo que tanto a gente tem procurado, que é o amor. Perdoe-nos por termos procurado o amor em outros lugares, em cada esquina, em vários momentos, ou em pessoas, ou em objetos. Perdoe-nos por isso. E obrigado, porque quando a gente estava já perdendo a esperança, o Senhor se movimentou em nosso favor. O Senhor resgatou a gente. O Senhor nos trouxe de volta. O Senhor nos serviu. E o Senhor nos ensinou que podemos esperar e que esperar é confiar no Teu amor, que o Senhor faz tudo no momento devido. Como o casamento de Ruth com Boaz iria acontecer no momento futuro, assim nós devemos entender, e assim o Senhor traz para nós a expectativa de que no futuro haverá a maior festa que este mundo já pôde ver, relatar e experimentar, que é a festa da restauração completa, um momento em que o Senhor
estará conosco e nós com o Senhor para todo e todo sempre. É no nome de Jesus que eu oro e digo amém. Irmãos, não deixe de estudar o livro de Ruth. Na semana que vem nós seguiremos para o próximo episódio. Compartilhe essa mensagem, fale com as pessoas sobre isso. E o meu desejo é que o Evangelho possa tocar o coração de vocês a cada dia, a cada dia, a cada dia. E que vocês sejam redescobertos pelo amor. Esse é o romance da redenção. Esse é o romance da sua vida com a vida de Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor do Pai, que a presença poderosa do Santo Espírito estejam com todos vocês. No nome de Jesus. No silêncio do meu ser, quando eu busco, eu ouço a tua voz. E ao te contemplar, não posso descrever tudo que és pra mim. Mais que um amigo tu és, mais do que eu posso expressar, tu és pra mim. Tua graça não me faltará, teu amor me restaurará, me alegro em ti. Eu quero adorar-te, meu Rei, em tua presença me oferecerei. E ao te contemplar, não posso descrever tudo que és pra mim. Mais que um amigo tu és, mais do que eu possa expressar, tu és pra mim. Tua graça não me faltará, teu amor me restaurará, me alegro em ti. Mais que um amigo tu és, mais do que eu possa expressar, tu és pra mim. Tua graça não me faltará, teu amor me restaurará, me alegro em ti. Quando eu havia pensado que não tinha mais espaço para admiração, quando pensava que já tinha visto toda a sua força e resiliência, este momento novo em que todos estão com medo, muito sem esperança, sem saber como agir, vejam que está aí, enfrentando tudo, como sempre fez quando eu era pequena. Seu medo é subtraído pela coragem. Seus exemplos apontam para Jesus. Seu cuidado na dificuldade aponta para um Deus que me fortalece. Como demonstrar todo o meu amor e admiração? Teve sabedoria para me criar
E ainda tem para todo o conselho que eu preciso. Você me faz lembrar de Ruth com a sua lealdade e dedicação. Hoje, você pode estar longe, mas você nunca me deixa sozinha. Sou muito grata, pois você aponta para o amor de Deus em mim. Mãe, obrigada por todo o amor, pelo cuidado. Por sua entrega e todo ensinamento. Por tudo isso, eu quero te dizer... Parabéns, mamãe. Feliz Dia das Mães. Um beijão meio do Luca. Te amamos. Ei! Feliz Dia das Mães, mamãe. Nós te amamos muito. Mamãe, Manda um beijo pra mamãe. Feliz Dia da Mãe! Eu desejo um feliz Dia das Mães para todo mundo da Terra e espaço sideral toda! Mamãe, você é muito importante para mim. Te amo. Feliz Dia das Mães, mamãe. Te amo muito. Mãe, nós te amamos. Feliz Dia das Mães. Beijo. Beijo, tchau. Te amamos, mamãe. Mamãe. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães para todas as mamães da igreja. Fala tchau.